Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta aqui na COTV, nessa sexta-feira, dia 8 de janeiro. E, bem, antes de passar aí para o programa, né, o tema principal aí é a questão das mortes no Brasil e também as mortes no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Eu vou lembrar aqui os companheiros de curtir o nosso vídeo. Confere aí se você está curtindo já esse link. Compartilhar o link 24 horas aí nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Isso ajuda aí a divulgar a nossa imprensa, que é uma imprensa independente, revolucionária, então precisa aí do apoio de quem quer ver aí uma imprensa como a nossa crescendo. Nesse sentido também, convido os companheiros a contribuir financeiramente com a nossa TV. Como eu disse, nossa TV é independente e ela é financiada aí pelo trabalho de militantes e também por aqueles simpatizantes da causa operária. Então você pode contribuir através do chat, com o super chat, com o super sticker, e você também pode ser um membro do nosso canal. Sendo um membro, você garante uma renda mensal para a nossa TV, poder aí sempre estar melhorando seus equipamentos, enfim, tendo mais qualidade. Bem, dados os recados, eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, aqui no canal da Causa Operária TV, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a reunião de pauta. É um prazer estar aqui de volta na nossa TV Revolucionária Independente, nesse último dia da semana, um dia após a segunda aula do curso sobre o stalinismo. A gente vai noticiar aqui, como a companheira Isa falou, o desenvolvimento da questão do coronavírus em nível mundial e outras questões também candentes, como a própria questão do Trump, né? Que é uma polêmica aí que o mundo inteiro está falando, né? Não podemos deixar de falar. Bem, temos outras questões também que vamos falando durante o programa. E acho que a gente já pode ir para as notícias, né, Isa? Exato. Bem, a gente sempre fala da pandemia, né? Mas tem dias que a coisa é mais escancaradamente grave, né? Crítica e triste, né? O Brasil chegou à marca aí oficial de 200 mil mortes pela pandemia. E claro que a gente vem destacando que esses números são subnotificados. Nossa imprensa já destacou que haveria aí mais de 60 mil mortes não contabilizadas, mas é o número que a gente tem e mesmo assim, mesmo subnotificado, mostra o quanto a política genocida, a política golpista pode prejudicar um país, prejudicar a sua população, fazendo aí uma pandemia que, segundo o nosso presidente golpista, é uma gripezinha matar mais de 200 mil pessoas. São aí 200, na sua maioria, trabalhadores, né? Então, milhares de trabalhadores, milhares de famílias de trabalhadores. E como até eu fiz uma coluna para o TCO nessa semana, destacando que as maiores vítimas dessa pandemia são negros. Então, dentro aí desse número, nós temos muitos negros que são vítimas dessa doença, justamente porque não tem uma adequada, deram aí ter o privilégio de uma quarentena, em uma ambiente social, em casa, home office, não tiver de qualidade, atendimento de médico de qualidade, ou então nenhum tipo de atendimento, né? Então é um número aí muito triste e escancara, né, a política que está sendo levada no nosso país, porque nós, desde que iniciou a pandemia, nunca teve uma política séria para enfrentar, para evitar esse tanto de mortes. Nós vimos aí o desenvolvimento da campanha do Fique em Casa, que isso incluiu a esquerda ficar em casa e abandonar os trabalhadores. Nós vimos aí os fechamentos dos sindicatos, enquanto os trabalhadores aí ou estavam sendo mandados embora, ou estavam
sendo amontoados aí nos ônibus, nas fábricas, sem proteção adequada para trabalhar nesse período. Os sindicatos simplesmente fecharam as portas, não levantaram aí campanhas de trabalho adequado para os trabalhadores. A questão também dos trabalhos essenciais, deixar trabalhando apenas aqueles operários que são de fato das categorias essenciais, e mesmo assim promover a maior segurança possível para esse setor, promover aí, de fato, dentro dos ambientes de trabalho, uma segurança, isolamento social, diminuir o número de operários trabalhando no mesmo período, enfim, inúmeras medidas aí que poderiam ter sido tomadas para evitar esse número de mortes. Nós, o Partido da Causa Operária, no início da pandemia, lançamos aí um programa para a pandemia, com inúmeras medidas para evitar que, de fato, a pandemia se tornasse uma catástrofe para os trabalhadores. E também tivemos a política dos conselhos popular. Nós fomos aos bairros operários, continuamos aí nosso trabalho junto com a população, a gente bateu de porta em porta para saber como que estava a situação, não abandonamos o nosso trabalho de militância, não entramos em quarentena, apesar aí de, num período, no início, né, a esquerda pequeno burguesa acusar que seríamos nós que mataríamos a população com o vírus, né? Você vê a loucura, né, dessa esquerda aí que entrou de cabeça na campanha da direita do Fica em Casa, que era o Fica em Casa sem nenhuma política além disso, né? Sem política de teste, sem preocupação como que a população ia sobreviver, né? Tanto que teve aí o auxílio emergencial, que já acabou, e esse auxílio emergencial também só foi dado porque alguma pessoa um pouco mais normal da cabeça viu, né? Não, a gente pode até matar, eu digo alguém da direita, né? Dos golpes, a gente pode até matar, mas vamos dar uma segurada, né? E aí eles deram o auxílio por um tempo, que também é um valor, assim, muito abaixo da necessidade de uma família brasileira, dado aí também o aumento dos preços, algo que a gente tem acompanhado aqui também no nosso programa. Então, eu fiz aí um panorama geral da situação, porque tudo isso resulta, né, a gente ter que noticiar, ter que acompanhar 200 mil mortes, total fracasso aí da política golpista. E, bem, antes de passar os números, eu acho que eu passo para a companheira Marília também fazer uma análise, né? Por que nós chegamos a esses 200 mil? Será que Marília, Cuba, Venezuela, países aí totalmente atacados pelo imperialismo, acho que será que eles passaram aí dessas 200 mil mortes? Como que foi a situação de outros lugares que tomaram uma medida medidas necessárias, né, diante do vírus? Exatamente, né? Eu acho que esse ângulo é importante, né? Porque exatamente a gente vê que a questão da pandemia não é uma questão de causas naturais, né? É uma questão de política. Porque exatamente a gente vai ver que em Cuba, por exemplo, que o Estado operário, né, o Estado socializado, ele tem uma preocupação maior com a população, ele teve um índice baixíssimo de mortes pela pandemia, né? Isso por quê? Porque eles fizeram o trabalho. Quer dizer, eles foram de casa em casa, eles viram, testaram a população. Se eles não tinham condições de fazer testes em toda a população, eles verificavam se a pessoa estava com sintomas para tratar as pessoas sintomáticas e tudo mais. E as pessoas que estavam em volta das sintomáticas, eles desenvolveram ali um tratamento antiviral para a situação da pandemia, quer dizer, de reduzir os danos do coronavírus. Quer dizer, eles fizeram uma série de medidas aí que visava não só apagar o incêndio, mas também impedir que o incêndio acontecesse. Quer dizer, eles investiram na questão social da pandemia. A gente tem o exemplo da Rússia também, que colocou as pessoas em quarentena total por 15 dias, e a quarentena não foi aquela quarentena largada que a gente teve aqui no Brasil. Eles, de fato, colocaram as pessoas de férias, quer dizer,
As pessoas estavam recebendo auxílio e tudo mais, como se tivesse um auxílio, como se todo mundo estivesse de férias mesmo, e recebesse um salário do governo. Isso permitiu que, na situação mais grave da pandemia, eles ganhassem um tempo, um fôlego ali, exatamente para ter o tempo de estruturar o sistema de saúde para receber ali os novos doentes. E também na Rússia a gente tem aí um baixíssimo número de mortos, né? Em comparação com os números de infectados e tudo. A mesma coisa na Venezuela. Apesar de a gente ver toda essa campanha contra a Venezuela, contra o Maduro, falando que a Venezuela é uma ditadura e tudo mais, a gente vê que na Venezuela não teve nenhum colapso do sistema de saúde, né? Pelo contrário. Na verdade, a gente vê também um índice baixíssimo de mortos, exatamente porque eles tiveram uma política de assistência social, quer dizer, foram de casa em casa, fizeram quarentena nos locais necessários, uma quarentena também dos setores que estavam infectados, quer dizer, como eles já tinham uma política de estar sempre em contato com a população, o governo sabe quem que está infectado e quem que não está infectado. Então, finalmente, você consegue ter uma política adequada para a situação, sem que seja uma política que paralise toda a economia e tudo mais. Isso não aconteceu em nenhum outro país, né? A gente vê que no Brasil, por exemplo, que é um dos piores casos dessa questão de assistência à população, a gente não viu nenhum assistente social, nenhum funcionário da saúde vindo bater na porta das pessoas no meio da pandemia, o que já mostra que nada foi feito. Né? Então, falavam que não haveria condições de fazer testes em toda a população. Se a gente pegasse o coronavírus, você precisaria estar quase morrendo para conseguir fazer um teste. Isso aí a gente chegou a noticiar também no meio da pandemia. Mas também não mobilizar uma série de pessoas para ir lá e ir de porta em porta, ver a situação da população. Coisa que poderia ter sido feita, inclusive, com um trabalho voluntário e tudo mais. Quer dizer, nada foi feito, nem iniciativas que não gastariam tanto dinheiro e tudo mais do governo também não foram feitas. Então, quer dizer, de fato o que a gente vê é que a política do governo brasileiro foi de apagar. Estava ali o incêndio tomando conta de tudo, eles foram lá, jogaram auxílio emergencial, um valor minúsculo, uma situação em que o desemprego no Brasil já alcançava a casa dos 50% do índice considerando o índice de pessoas economicamente ativas. Nessa situação também a gente vê aí, quando estava no alto, no pico ali da chamada primeira onda da pandemia, eles foram ver se tinha covas suficientes nas cidades. Agora, inclusive, já chega boatos que se nada for feito, a tendência é que até o sistema funerário vai ser superlotado, né, como já está acontecendo em Manaus. Isso porque nessa segunda onda, a gente, além de ter a segunda onda do coronavírus normal, a gente já tem a nova cepa aí do vírus, não só no Reino Unido, mas ele já está no Japão, já está na África do Sul. A gente já tem casos no Brasil aí desse novo vírus que é mais transmissível, inclusive que pega em cachorros, a gente ficou sabendo disso também. Então, quer dizer, uma série de questões que, na verdade, mostram um completo descaso do governo capitalista internacional na questão do tratamento do vírus. Por quê? Porque a gente vê que, em vez de haver uma iniciativa internacional para o desenvolvimento da vacina, não. A gente viu se desenvolver uma série de vacinas em nível internacional, coisa que se houvesse uma iniciativa unificada, a vacina teria sido desenvolvida muito mais rapidamente e com uma qualidade muito maior. Porque, finalmente, a gente viu aí que os locais que copiaram
os russos, por exemplo, foram denunciados aí que eles estavam espionando o processo de desenvolvimento dos outros países, das vacinas. Mesmo se eles estivessem espionando, que espionassem, né? Porque finalmente, se você não tem uma iniciativa internacional, você tem que fazer isso para conseguir ter um resultado rápido. E de fato, eles foram os primeiros a começarem a vacinar a sua população. E de fato estão aí imunizando o seu povo antes de todo mundo. Então, quer dizer, isso por si só mostra que se houvesse uma iniciativa internacional, a tendência é que as vacinas fossem de melhor qualidade, mais baratas e viessem mais rápido para a população, antes, inclusive, que surgisse uma nova cepa do vírus. Né? A gente já sabe que vírus é uma forma de doença muito mutagênica, né? Quer dizer, conforme ela se prolifera, a tendência é que ela tenha várias novas cepas aí se proliferando também. Então, quer dizer, tudo isso mostra que, de fato, a questão política é a questão essencial. E também mostra exatamente a falência do capitalismo nessa situação de exatamente cumprir com as necessidades do povo. Né? E isso também vai se somar aí não só com a questão da pandemia, mas com a questão da crise social, da crise política internacional. Quer dizer, o desemprego é uma realidade em todo mundo. A gente vê aí outros problemas sociais, a gente vê muita gente morando na rua, por exemplo. Quer dizer, o capitalismo está em colapso em nível internacional. Isso daí a gente viu no dia de ontem, por exemplo, na situação da invasão ali da Câmara dos Estados Unidos. Né? Isso daí é um fator de crise social, porque se está havendo um grande número de países que estão levando golpes de Estado, que tem as eleições questionadas e tudo mais, isso daí tudo mostra que, na verdade, a burguesia está com dificuldade de controlar o regime, porque ele está fugindo das mãos da burguesia exatamente por conta do desenvolvimento geral da crise. Isso daí acontece nos Estados Unidos, que é o centro do imperialismo, e obviamente vai acontecer em outros locais também. Então, quer dizer, de fato a gente vê aí que se desenvolve uma enorme crise em nível internacional, e a questão da pandemia não está fora disso. Né? Ela, na verdade, é um dos elementos da crise. Acho que essa é a questão essencial para a gente entender, porque também dessa forma a gente vai entender que isso não é uma questão que a gente deve lidar como se fosse algo divino, algo fora da realidade, fora da luta de classes. Na verdade, a situação da pandemia é uma questão da luta de classes, como a gente já falou desde o início, que a única forma de conter a pandemia era exatamente desenvolvendo uma luta independente dos trabalhadores para pressionar todos os setores da burguesia a darem o que fosse necessário para a população. Na contramão, a gente viu que a esquerda ela se utilizou da pandemia para fazer a frente ampla. E isso daí, por si só, é um dos fatores também que produziram a situação da crise brasileira. Né? Porque, finalmente, numa situação em que a esquerda ela joga todas as fichas na direita, obviamente o que vai imperar é a própria política da direita, que é a política de ataque contra toda a população. Na contramão, nosso partido, o PCO, ele vem desenvolvendo aí toda uma iniciativa de luta da população, de organização popular nos bairros e tudo mais. Por isso mesmo, nesse ano de 2021, que é um ano que tende a ser de agravamento da pandemia, de uma série de questões nesse sentido, a gente chama aí todos os companheiros a participarem com a gente das lutas aí pelo Fora Bolsonaro e pela unidade da esquerda em torno da candidatura do Lula em 2022. Né? Exato, Marília. E, bem, eu vou aqui
para partir para os números, né? E aqui no Brasil, registramos aí as 200 mil mortes, então são 200.011 mortes registradas até o dia 7 de janeiro, né? Porque esse número ele é contabilizado a partir das mortes registradas no dia anterior. E casos confirmados nós temos 7.921.803. E uma coisa a destacar também seria aí o número de novos contaminados nos últimos dias, no último dia, né? Que foi mais aí de 67 mil. E Marília comentou da questão dos Estados Unidos também, e lá nós temos uma situação muito grave também. Pela primeira vez, um recorde aí, os Estados Unidos registrou mais de 4 mil mortes em 24 horas. Esse recorde, ele foi batido pelo terceiro dia seguido. Então, nos dias anteriores, eles também estavam tendo números altíssimos de novas mortes, né? E casos de coronavírus, a gente vê também como a situação é grave, né? Novos casos. No mesmo dia que eles bateram recorde de mortes, eles também tiveram 274.703 novos casos. Vejam só, né? Um número altíssimo e mostra total fracasso, né? De um país riquíssimo que teria total condição, muito mais condição financeira do que Cuba, por exemplo, de controlar a pandemia, de ter já criado uma vacina eficiente e tal. Só que, como sempre tem a questão do dinheiro que tem que ser destinado aos capitalistas e não à população, eles fizeram isso e eles vão abrindo mão, né, de investir em uma vacina rápida, investir em todas as medidas necessárias para promover de fato a quarentena, para promover aí testes em massa, você garantir aí um isolamento correto, né, isolar as pessoas que estão doentes, enfim, todas medidas que necessitariam de dinheiro, coisa que os Estados Unidos têm, mas também necessitam aí de boa vontade, né, de uma questão, não é nem boa vontade, né, porque se você tem um governo operário, ele não faz a coisa por boa vontade, ele faz porque são os trabalhadores que estão ali no poder, eles sabem o que precisa ser feito para os trabalhadores e fazem, né? Mas como nós temos governos dominados por capitalistas, eles não estão nem aí para a situação. Tudo caminha, de fato, mesmo para uma grande crise, uma catástrofe aí social, e isso não é só aqui no Brasil, né? Em outros países também, como os Estados Unidos. E a gente já tem visto isso, né? Antes de ontem, né? A invasão lá da base do Trump, do Capitólio, toda essa crise em torno da questão das eleições, ela reflete aí, na verdade, uma crise social, né? Como a crise econômica é muito grande, você acaba, enfim, gerando aí uma crise social muito grande também, polarizando muito a situação. E aí a gente vê o que nós estamos vendo agora, isso daí é mais desenvolvido nos Estados Unidos, né? Mas o próprio companheiro Rui, ele tinha falado na análise do 247, né, sobre as manifestações nos Estados Unidos e tal, e em menos de 24 horas aconteceu. E aqui no Brasil também ele falou da mesma coisa, né? Existe aí claramente todas as possibilidades aí de grandes mobilizações aqui no Brasil também, né? O auxílio emergencial vai acabar, tem a questão do desemprego, e enfim, uma situação aí caminhando para ser cada vez mais crítica. E nesse sentido, só para acrescentar então, antes a gente falava de lotação, né, dos hospitais. Estamos falando ainda, né, dos hospitais que estão atingindo 100% e tal. Mas agora, aí, a urgência, assim, o perigo, né, o aviso de superlotação nos cemitérios.
Então, há um risco aí de a gente não conseguir nem enterrar as pessoas que estão morrendo pela pandemia. Mostrando, então, que, de fato, a situação é muito crítica. Engraçado que agora a gente não vê mais aquelas propagandas, né, de fique em casa. Eles explicavam, né, que quanto mais pessoas ficassem em casa, era mais fácil para os hospitais atenderem todo mundo que ficar doente e tal. Agora não tem nem nada disso. E se eles fossem fazer propaganda disso, eles iam ter que fazer propaganda explicando a fila do cemitério, né? Então eu falo assim, não, fique em casa, porque aí dá tempo a gente enterrar todo mundo. Porque já que a gente não vai fazer nada, não tá fazendo nada, então a gente tem que se preocupar em conseguir pelo menos enterrar todo mundo. Coisa que, pelo jeito, nem mais com isso eles estão preocupados. Aí tem a questão da vacina, que ontem o Instituto Butantan anunciou aí a questão da, da eficiência da vacina, que ela seria aí, a vacina que vai ser produzida pelo Butantan, ela, ela seria 100% eficiente para os casos moderados e graves. Então, 100% das pessoas que tomarem a vacina não vão desenvolver os sintomas moderados e graves, e 78% das pessoas que tomarem a vacina não vão desenvolver nenhum sintomas leves. Então, tem aí um tanto de pessoas que podem desenvolver os sintomas leves. E, bem, eu acho que sim, a gente, aqui no partido, a gente sempre toma um pouco de cuidado com as coisas, a gente analisa mais, e a questão da vacina, eu acho que ainda precisa ser melhor analisada, né, pelo partido em geral. Mas eu só queria destacar uma coisa, porque a gente vê que aqui em São Paulo, né, quem está fazendo campanha com a vacina é o Dória. E aí, antes de passar para você, Marília, comentar, eu só queria destacar, porque a gente tem colocado no partido da discussão de confiar, sim, se é mesmo segura a vacina, que deveria estar sendo, todo esse processo deveria estar sendo acompanhado diretamente pela população, pelos trabalhadores. Não, sim, esperar só que o Dória apresente, olha só, gente, a vacina, faça a campanha política dele, né, de, apresentem a vacina, 100% segura, então vocês já podem votar para mim, votar em mim para presidente. E aí eu só queria destacar que esse mesmo governador que aparece aí como o herói da pandemia, ele é o governador do estado que teve mais mortes em todo o Brasil. Então aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós tivemos quase 50 mil mortes causadas pela pandemia. Foram, então, para eu ser mais exata, um minuto, aqui nós tivemos 47.511 mortes e 1,5 milhão de casos confirmados. Então, esse governador aí que vai fazer, né, toda a campanha de que ele está totalmente preocupado com a pandemia e tal, foi ele que deixou aí quase 50 mil pessoas morrerem, dada toda a falta de política, que foi a mesma, né, também no país todo. Mas, assim, a gente destaca a questão do Dória porque há setores aí da esquerda que defendem, né, até estão fazendo já campanha de fato para o Dória, que ele seria aí o mais preocupado na questão da pandemia. Bem, Marília, passo para você. Bem, eu acho que primeiro, né, sobre essa questão da Coronavac, primeiro eu acho que de fato, né, como a Isa comentou, a gente tem que colocar em suspeição todo esse processo aí que foi desenvolvido em torno da Coronavac, né? Primeiro porque eles esconderam os resultados por várias, quer dizer, que falaram que ia anunciar o resultado, daí adiava o anunciamento, não falava que ia anunciar de novo. Chegaram a anunciar um resultado bem inferior a esse aí, quer dizer, um resultado que falava que a Coronavac teria efetividade de cerca de 50% a 60%, quer dizer, uma efetividade baixíssima, e agora vem aí com esse resultado de que ela teria efetividade de 100% para os casos graves. Quer dizer, em pouco tempo eles teriam modificado a efetividade de 50% para 100% dos casos graves, e de fato isso daí tem que ser bem analisado, né?
Eu acho que é importante isso daí porque se desenvolve toda uma questão um pouco religiosa em torno dessa questão da polêmica com o Dória, que fala que o Dória seria o grande lutador contra o Bolsonaro. Mas não tem nada a ver, porque na hora de fazer a polêmica com a vacina russa, porque ela teria saído muito rápido, que ninguém teria os dados certos da vacina e tudo mais, fizeram a polêmica. Agora a gente deveria, no mínimo, verificar se esses dados são verdadeiros, né? Porque na luta política a gente sabe que acontece de tudo, ainda mais nessa questão da luta do Dória contra o Bolsonaro, porque a gente sabe que o Dória estava por cima da carne seca, daí depois dessa polêmica da vacina ele perdeu muitos pontos aí com a população, e pelo contrário, o Bolsonaro ganhou vários pontos. Bem, eu acho que essa questão é essencial, né? Sobre a questão dos cemitérios, a gente tem um neurologista brasileiro, inclusive falando aí que o Brasil precisaria ter uma quarentena muito extremada para tentar impedir a superlotação não só dos leitos de UTI, mas dos cemitérios. Porque exatamente o que ele considera é que o Brasil ele está aí chegando numa fase de que não só a gente tem os casos novos de agora, né, que são muito elevados, o número de novos casos graves, mas também a gente tem os casos antigos que se desenvolveram e as pessoas que também já têm outras doenças, né, quer dizer, que precisariam ser tratadas de qualquer jeito. Então, quer dizer, vai somando aí o número de problemas e a gente chega num colapso total, não só do sistema de saúde, como do sistema o sistema funerário, né? Quer dizer, aquele sistema que quando tudo já deu errado e a pessoa morreu, também esse sistema vai entrar em colapso. Quer dizer, mostra que a situação está completamente fora do controle. Então, acho que essa é uma questão essencial para ser discutida exatamente nesse sentido da crise social, porque a gente vai ver aí que essa questão, inclusive nos Estados Unidos, é determinante para a situação ali da invasão do Capitólio. Eu acho que a gente podia comentar um pouquinho sobre isso, até porque o tempo já está acabando, sobre essa questão da crise ali nos Estados Unidos. É importante falar que o Economist ele lançou uma série de matérias sobre a questão do Trump, lembrando que o Economist é o jornal mais importante da burguesia internacional, né, da burguesia imperialista. Isso daí desde a época de Marx, é um jornal antiquíssimo. Então, quer dizer, o Economist ele falou aí que o Trump ele foi derrotado e tudo, mas ele vai ser difícil de tirar ele do mapa. Quer dizer, não é que ele é uma figura aí que tende a continuar sendo um problema para a burguesia tradicional. Por quê? Pelo fato que o companheiro Rui chegou a comentar no programa do DCM, programa das 5 do DCM de ontem, porque o Trump ele representa, na verdade, um movimento de massas. Quer dizer, na verdade, não é que todas as pessoas sejam fascistas, não está nem perto disso, mas que na falta de uma alternativa à esquerda para a população, os setores mais confusos da classe operária tendem a seguir o Trump, porque é a alternativa mais à esquerda que eles, quer dizer, mais radical, mais que significa uma modificação social, ou pelo menos que promete uma modificação social que eles podem conseguir. E de fato é isso que significa. Isso é tanto assim que a própria Economist considera que o Trump significa uma modificação no próprio sistema do Partido Republicano. Quer dizer, eles mesmos consideram que o Trump ele tomou posse do partido. A maioria do Partido Republicano, por exemplo, eles apoiam as manifestações no Capitólio, quer dizer, eles não são contrários a essa manifestação, e a maioria também, cerca de 60%,
acha que as manifestações foram mais pacíficas do que violentas, quer dizer, que finalmente, apenas no final dessas manifestações houve violência, em maior parte promovida pela própria repressão policial e não por iniciativa dos setores ali dos manifestantes. Então, quer dizer, isso daí, esses números são muito diferentes entre os democratas, né? E a gente vê também uma quantidade considerável de setores independentes, aqueles setores que não se consideram nem democratas nem republicanos, que são favoráveis aí a essa posição de que a violência, na verdade, foi uma violência policial. E eu acho que é importante destacar essas questões, porque na situação de combate aí, na tentativa de combate ao trumpismo, no imperialismo, eles precisam considerar o que a população acha de tudo isso. Né? Porque, na realidade, já está sendo considerado a tentativa de judicializar o fato e condenar o próprio Trump por conta dessas mortes e tudo mais. Mas isso daí depende da própria percepção da população, porque finalmente é uma questão política. Né? Eu acho que essa é uma questão essencial, até porque esse problema do trumpismo, ele coloca a questão da alternativa da burguesia para conseguir emplacar aí uma alternativa da frente ampla, né, que se formou com o próprio Biden, ou então se o Biden se fracassar totalmente em conter a crise, coisa que tende a acontecer, talvez a alternativa dele seja a própria opção pelo fascismo, quer dizer, o Trump aí é uma carta da manga da própria burguesia. Então a gente precisa entender essa situação para entender também que o Biden ele é só uma alternativa do momento, quer dizer, a burguesia até agora não decidiu a opção pelo fascismo, por isso que eles não querem o Trump, né? Mas se o Biden não conseguir fazer a tarefa de casa, conter a crise social, eles vão ter que optar pelo próprio Trump e a política de ataque à população, a política fascista do próprio Trump. Isso daí é colocado também no Brasil. Né? Um fenômeno muito semelhante acontece no Brasil com o Bolsonaro. E a gente sabe que o Bolsonaro não é nada popular e tudo mais, mas ele tem lá uns 10% da população, aquela porcentagem mais atrasada, aqueles setores da base dos setores da repressão e tudo mais, dos setores policiais, das Forças Armadas, são favoráveis ao Bolsonaro. Eles são um setor que é, inclusive, militante. Então, esses setores, eles são suficientes para a gente considerar que o movimento é um movimento de massas. Né? Quer dizer, não é maior do que a ala luísta, não é maior, mas, ainda assim, é um movimento de massas. Então, quer dizer, nessa situação, foi por causa disso que o Bolsonaro foi o plano B da burguesia em 2018. Agora eles estão querendo emplacar a frente ampla, né? Não querendo emplacar o fascismo, mas numa situação de crise total, ainda há o fascismo na manga. Então a gente tem que considerar isso daí para mostrar que a frente ampla, na verdade, é uma alternativa ao fascismo e não é uma contraposição ao fascismo. Pelo contrário, quem vai escolher se vai ter fascismo ou não são os próprios setores que estão na frente ampla, né? Quer dizer, a própria burguesia tradicional. Então, quer dizer, acho que essa questão do Trump é uma questão essencial para a gente entender o desenvolvimento da situação política, inclusive acarretada e catalisada por essa crise da pandemia. Bem, eu acho que o nosso tempo estourou aqui. Falei Sim, bastante. Marília. Não sei se você quer falar. Bem, mas bom, acho que você falou bem da questão aí dos Estados Unidos e só acrescento uma coisa também que o Rui comentou, né, ontem lá na participação dele no DCM, que alguns os setores da esquerda
aqui no Brasil podem usar, né, os extremos dessa situação de, meu Deus, olha só os fascistas, nós precisamos acabar com isso, e fortalecer a questão aí da frente ampla aqui no Brasil, né. Ontem mesmo até tinha comentado, né, que o Guilherme Boulos fez um tweet, né, falando que a gente tinha que combater, por isso que a gente tinha que combater os fascistas lá e aqui, porque esse era o resultado e tal. E aí, só destacando, né, que ele foi lá que fez acordo com a polícia aqui em São Paulo para acabar com as manifestações antifascistas. Então, tipo assim, eles fazem aí nossa, é o fim do mundo, vejam só o que os fascistas estão fazendo, mas para ficar mais fácil para eles se juntarem de fato com aqueles que deram o golpe, que são responsáveis por essa crise total, né? Bem, e aí só para encerrar, então, ontem, destacar, né, que ontem teve a segunda aula da Universidade Marxista, com mais aí, agora a gente já estamos mais do que 1.000 em todos os sentidos, né? Tanto que temos aí mais de 1.300 confirmados, então há mais pessoas aí interessadas em fazer o curso, e como a plataforma vai ficar gravada os vídeos das aulas, você poderá, a pessoa que se inscrever poderá ter acesso por até 6 meses ao material, então dá tempo ainda de se inscrever, dá tempo ainda de aproveitar as próximas aulas ao vivo, assistir as aulas que ficaram gravadas. E ontem foi um tema muito interessante, né? O companheiro Rui já começou a explicar a questão do stalinismo, tratar-se aí de um tipo de burocracia estatal, e aí ele fez todo um contexto do que seria burocracia, o que foi a burocracia stalinista. Então, assim, acho muito interessante como o companheiro Rui explica e a gente entende, né? Porque você sai da aula, assim, totalmente com a compreensão do que foi. Não tem aquela história de, aquele papo universitário, né? Que fala-se muito, usa muitas palavras diferentes, novas, e no fim você pensa assim, nossa, é uma coisa de outro mundo, eu realmente nunca vou entender. Pelo contrário, a aula é muito mesmo didática, você vai compreendendo facilmente, e acho que é importantíssimo, né, dentro da esquerda, ter uma clareza, né, dos acontecimentos no movimento operário, e tratando-se do stalinismo aí, algo que prejudicou muito aí a luta da classe operária. Então, muito importante entender, e eu garanto que quem assistir às aulas do Rui vai entender. Também terá grupos de estudo durante o período do curso, todo o material que o partido está disponibilizando. Então, para quem aí quer de fato ter compreensão desse acontecimento, se inscreva aí na universidade, acesse o site universidademarxista.pco.org.br e participe conosco dessa 46ª universidade. Então vejam, são 20 anos aí de experiência nesse tipo de curso com teoria marxista, então não perca mais uma edição, né? Eu participo, acho que acho que essa é a 5ª universidade que eu participo, se eu não me engano, e é impossível você participar de uma e não querer participar das próximas. Então, não perca essa oportunidade, porque quanto mais tempo você demorar para participar de uma universidade, mais motivos você terá para se arrepender de não ter participado das outras. Bem, então é isso. Agradecer os companheiros que participaram do chat. Rapidinho, Renato Islam, Arthur Freitas, Elizabeth Novi, Silva Mirro, Petirodáclito e o Chemstry, nomes mais difíceis hoje. A companheira Angelina também está aqui. Muito bom dia para todos. Muito bom dia, Marília, muito obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada a todo mundo aqui que assistiu à reunião de pauta. É um prazer ter estado aqui de volta e a gente se vê só na segunda-feira. Até logo, gente. Exato. Isso, agora é só segunda-feira. Amanhã tem análise política com o companheiro Rui, a tradicional análise política. A semana passada não teve, tenho certeza que todo mundo aí sentiu falta, então não perca amanhã. E é isso, voltamos segunda-feira. Tchau, tchau.